Vamos lá, né? Querendo ou não, a gente tem que admitir que quando a gente pensa em personagens de filmes, heróis e lendas, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é a sua aparência. Ainda mais quando é uma personagem mais destacada por sua beleza, como Dorian Gray. Ou anomalias físicas, como o Pinguim do Batman. Só que eu sempre disse nesse canal que a aparência das personagens é algo bastante volátil. Pode ser mudada seguindo a vontade do autor, mas que a história deve fazer algum sentido com a mudança. Algumas vezes essas mudanças não causam nenhuma diferença, e até podemos achar a adaptação melhor do que a original. Eu pessoalmente gosto muito do Lanterna Verde John Stewart, sempre foi o meu favorito. E às vezes isso vai muito além do gosto, quando a arte é feita da maneira certa mesmo. Acho que alguns de vocês sabem que o filme Um Sonho de Liberdade foi baseado no livro do Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Mas poucos sabem que no livro, Alice Boyd Red era um irlandês branco, mas ele foi interpretado por Morgan Freeman, que imortalizou o papel, sendo impossível imaginar ele como irlandês agora. E é algo até cômico ver gente preocupada com a cor ou o sexo das personagens, como se fosse esse o fator essencial que nos gera catarse com algum herói ou história. Falando assim, não teríamos nenhum africano interessado em Dragon Ball, nenhum ocidental que gostasse dos filmes do Jack Chan, e nenhum menino que assistisse o Clube das Wings do Bojack e Companhia, nem que fosse escondido de todo mundo. Sei que você vai querer ser uma de nós. Mas o identitarista, aquele ativista da xenofobia, encontrou a sua própria catarse em se descobrir um racista ou um machista em desconstrução, e agora exige que todos os papéis sejam protagonizados pelo grupo que antes ele considerava inferior, como uma forma de purgação de seus pecados. Como sempre, um cínico, achando que a sociedade é como ele. O identitarismo é o opus dei da cultura woke. O identitarista, embora diga lutar por um mundo mais colorido, só vê duas cores, o nós e o eles. E o que vai dizer se você tá com a gente ou não? A sua cor, o seu sexo e o seu gênero. E uma pequena figura oculta atrás, a sua visão política. Há sempre uma figura oculta. Eles não se importam com a história, mas sim com a aparência. É notório que a maioria das obras de grandes estúdios hoje seguem a fórmula. Herói de alguma minoria americana, mais homem branco hétero incapaz, mais mulher empoderada, salva o dia. Ignorando qualquer coisa que fuja desse roteiro, retorcendo tudo o que tocam em uma amálgama de vitimismo e revisionismo histórico. A gente pode pegar o exemplo da Pequena Sereia, onde colocaram uma atriz negra como Ariel, uma corte multiétnica no Caribe escravocrata, e um príncipe que não faz absolutamente nada no filme. Mas ainda usaram um conto nórdico como base. Os caras literalmente só enxergam superficial. Não dá nem pra fazer piada mais. Depois da Branca de Neve, eles viraram a própria paródia de si mesmos. Hoje o massagista te convida a entrar no buraco do coelho e ver que toda essa história de diversidade é apenas publicidade gratuita e escudo de críticas. O que realmente importa é aquela figura oculta, a sua visão política. Pelo amor de Deus, se inscreva no canal, por favor. Obrigado. Se você quiser me ajudar muito, seja um membro, para que esse canal seja cada vez mais membranoso. Como já disse, não apenas a Pequena Sereia pode ser um exemplo disso, mas a Disney, de maneira geral, vem se esforçando para trocar suas personagens icônicas por algum tipo de minoria social. Mas toda a sua base cultural ainda se mantém inegavelmente europeia. A Disney foi dominada por viciados em identitarismo. Seus produtores não sentem nem a necessidade de contar uma história a mais, como visto em She-Hulk, tendo usado o argumento do machismo e do racismo para retrucar qualquer crítica a qualquer obra que tenha lançado nos últimos anos. Vimos isso em She-Hulk, Peter Pan, Elementos, Kenobi, Miss Marvel, Strange World, Lightyear, Branca de Neve. E é interessante como você acaba reproduzindo aquilo que você mais detesta, quando baseia sua vida em uma guerra eterna. Aqueles que se dizem identitaristas acham estar lutando pela inclusão das minorias, mas no final se importam muito mais com a etnia e gênero das personagens do que as pessoas normais. Mas o que é o identitarismo realmente? Uma política identitária, ou identitarismo, refere-se a posições políticas baseadas no interesse e na perspectiva de grupos sociais com que cidadãos se identificam. Políticas sociais baseadas em diversos grupos, como a comunidade LGTB HDMI Wi-Fi e outras autoproclamadas minorias sociais. Eu pessoalmente simpatizo com a proposta da comunidade dos cornos, em que você teria direito a uma dose de cachaça e 3 músicas do Reginaldo Rossi por dia nos botecos afiliados ao movimento Adote um Corno. Hoje é o dia do corno. Essa seria a definição literal do identitarismo, mas na prática ele funciona como um clube de sócios, para qualquer um que queira usufruir dos seus benefícios exclusivos, sendo o pagamento para entrar nessa sociedade apenas a sua alma e o seu brioco. Para passar, tu tem que chupar. Tá escrito ali.
O identitarismo dá ao usuário um leque de opções nas quais ele pode se encaixar, podendo escolher até mesmo mais do que uma opção, e tendo a oportunidade de selecionar uma gama de desculpas vitimistas para justificar suas frustrações na vida, desde culpar a sociedade de machista ou racista por alguma inabilidade de obter sucesso, passando por culpar seus pais por sua falta de arrumação intracromossomial específica, e até acusar companhias aéreas de serem gordofóbicas por terem um limite de peso no avião. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica. Dentre esses benefícios para seus associados, está um pacote voltado para grandes empresas e artistas, uma secretaria de imprensa particular, que vai justificar os fracassos e erros de sua marca com algum preconceito social. Se o filme foi mal em bilheteria, nem cogite a possibilidade dele ser ruim. Culpe a audiência por não querer ver mulheres empoderadas como protagonistas, já que nunca na história houve nenhuma protagonista mulher aclamada pela audiência. Na verdade, usando um olhar mais frio e analítico, uma das últimas coisas que qualquer cidadão vai se importar é com a cor ou o sexo das personagens. O que vai incomodar é a qualidade do filme ser ruim mesmo, não é verdade, Caça-Fantasmas de 2016? A nova animação da Velma conseguiu escancarar esse clubinho de assinantes do identitarismo como nunca. A série da Velma se vendia como algo que iria quebrar os paradigmas sociais, mas apenas se alimentou deles, e no final foi um fracasso completo. Velma retrata uma jovem bem privilegiadinha que só fala como é uma vítima da sociedade, só se relaciona com gente drogada e que usa estereótipos e diz combater como o principal combustível para suas piadas. Ah, mas não dá até um gostinho ver um branco rico ser condenado injustamente uma vez. Vocês conhecem o Arnold Schwarzenegger? Então, ele deu um soco no Predador em seu primeiro filme e o Predador praticamente riu da cara dele. Nessa última versão, em Prey, o Predador não apenas apanha de uma adolescente frangolina, mas é humilhado por ela na 0 hora, quando a porrada come solta. A gente também não pode se esquecer que a diretora Leslie Headland levou o olhar queer para Star Wars, seja o que isso for. Como ela mesma disse, não tem jeito de eu ser uma mulher queer, e isso não se refletir no meu trabalho. Eu posso até tentar não fazer isso, mas por quê? Bom, Leslie, primeiro porque Star Wars nunca foi uma saga que se importasse tanto assim pra sexualidade dos seus personagens, né? E segundo porque a sua vida não é tão interessante assim, né, Leslie? Que tal Witcher, que tava indo muito bem, obrigado, até chamarem um grupo de Zé Diversidade, em apenas uma temporada, conseguir destruir uma série muito bem consolidada. Temos o mesmo exemplo com 007, que transformou Daniel Craig em um idoso com artrite pra substituí-lo por alguém mais diverso. Mas é exagero, você deve pensar. Não chegariam a mudar as histórias reais apenas para saciar seu vício em identitarismo? Meu amigo, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. A Mulher Rei conta a história das guerreiras Agojis, no reino Daomé, que eram de fato mulheres guerreiras especialistas, caçadoras de elefante e caçadoras de escravos. O reino Daomé foi um dos maiores principados africanos livre, sustentado quase que totalmente pela venda de outros negros para os europeus. No filme A Mulher Rei é retratado o extremo oposto. Essas guerreiras estariam lutando pela liberdade dos negros capturados. Sem esquecer que, por causa de um delírio coletivo de alguns militantes de Hollywood, venderam que uma Cleópatra negra seria mais fidedigno com a realidade. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. A obra está sofrendo represálias pelo próprio Egito, que acusou Hollywood de tentar alterar a história, já que Cleópatra tinha ascendência ptolomaica, quer dizer, grega e macedônica. Bridgerton é outro daqueles seriados que fala sobre casamentos e fofoquinhas bestas, mas claro que a corte inglesa do século XIX seria multiétnica, com negros, indianos, asiáticos, latinos, porque afinal de contas não havia nenhum racismo naquela época. O racismo nasceu depois que criaram o Twitter. Falando em corte inglesa, a gente também tem um interessante fenômeno da inclusão racial em fábulas antigas. A Pequena Sereia é só uma delas. A gente tem a Branca de Neve, Peter Pan, Pinóquio, O Senhor dos Anéis. Particularmente a Amazon com O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, fez a sua lição de casa direitinho. Mulheres empoderadas, Galadriel guerreira, a Rainha Negra de Númenor, hobbits multiétnicos, Princesa Negra de Khazad-dûm, homens patéticos e Sauron apaixonado. Na realidade, a troca de características físicas marcantes de personagens canônicas é uma espécie de fanbaiting, chamar a atenção da base de fãs da obra sem ter que pagar pela publicidade. E esse é o problema. Não há inclusão em nenhuma dessas obras. O que há é uma publicidade gratuita a custo da etnia e do gênero das personagens. Não é diversidade, e nunca vai ser diversidade a questão em jogo. É o discurso woke envolvido em todas essas obras. Não importa você ter inclusão, se você não vai inserir alguma crítica à sociedade ocidental judaico-cristã, e essa é a verdade. Pouco importa readaptar a história para personagens exóticos para sua época. E importa menos ainda criar novas histórias originais
originais, você apenas tem uma repaginada de obras canônicas com a desculpa de refletir a sociedade em que vivemos hoje, mas que na verdade tenta demolir todo o arcabouço do imaginário coletivo. E isso fica mais escancarado, porque já existem inúmeros filmes e franquias que fazem uma verdadeira inclusão social, mas não fazem alarde sobre isso. Para ficar nos mais famosos, a franquia Velozes e Furiosos, que desde o primeiro filme nos apresenta um elenco realmente diverso e multiétnico, e além disso faz sentido com a história. Sem citar qualquer filme do Tarantino, que vai de ex-escravos heróis até lutas épicas entre mulheres ninjas. Eles não põem alguém lá para pagar de Black Person Token. Bom, é que era pra ser eu o único pretinho da festa. Esses filmes podem até ter diversidade, mas não fazem parte daquele clubinho do identitarismo. Eles não pagaram pedágio para poderem usar isso ao seu favor. Ainda falta vender a alma e o brioco. Filmes com alma, que contam uma história e que se importam com a audiência, não mudam personagens apenas para refletir seus traumas ou para alegrar uma minoria barulhenta. Como já vimos aqui com a arma de Chekhov, qualquer elemento inútil para a história é apenas vaidade do autor e perda de tempo para o consumidor. Os roteiristas, produtores e artistas modernos do clubinho do identitarismo defendem mais diversidade, contanto que possam usar isso como escudo para críticas. Eles querem mais integração, mas as histórias vão continuar sendo eurocêntricas ou americanas. Eles são a favor de muita inclusão, contanto que filmes sem inclusão não concorram ao Oscar. E no final das contas, a única inclusão que eles querem fazer é um consolo em cada um de nós. É isso que eu tenho para hoje. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Até a próxima e deixe essas empresas te consolar, meus jovens. Vai ser gostoso. Pô, ela tirou o dente do cara na unha, mano. Que mentirada do caralho.